Em meio ao século XV, Portugal era um pequeno reino à beira do Atlântico, cercado de gigantes mais ricos e poderosos. No entanto, havia algo que diferenciava Lisboa das grandes coroas da Europa: um projeto ousado de dominar os mares. No trono estava Dom João II, chamado de o Príncipe Perfeito. Ele não possuía vastos exércitos, nem o ouro abundante de Castela, mas tinha algo maior: a visão de transformar um pequeno reino em um império global. Enquanto a Europa ainda se recuperava das guerras e da peste, Portugal já se lançava nas ondas do desconhecido. Cada caravela que partia de Lisboa levava consigo o peso de um projeto que ia além do comércio. Era uma busca por poder, glória e sobrevivência. Dom João II compreendia que o mar seria o campo de batalha do futuro, e quem dominasse os oceanos dominaria o mundo. Foi nesse cenário que o Brasil começou a nascer, não nas praias de Porto Seguro, mas nas salas silenciosas de Lisboa, onde o rei desenhava tratados e enviava embaixadores. Décadas antes da chegada de Cabral, Dom João já negociava com a Espanha a linha imaginária que definiria os destinos de dois continentes. Ali, com tinta e pergaminho, o Brasil já estava sendo traçado. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, foi o grande triunfo de sua diplomacia. Enquanto os reis católicos de Castela acreditavam ter assegurado as riquezas das Índias, Dom João II sorria. Ele sabia que, ao mover a linha para o oeste, havia garantido para Portugal uma imensa terra desconhecida, que mais tarde se chamaria Brasil. Foi uma jogada silenciosa, mas monumental. Assim, a história do Brasil começa antes mesmo de sua descoberta oficial, no cálculo frio e genial de um monarca que via além de seu tempo. Dom João não precisou tocar o solo brasileiro para ser chamado de descobridor. Sua pena e sua diplomacia prepararam o caminho que Pedro Álvares Cabral apenas confirmaria. É por isso que muitos historiadores defendem que o verdadeiro criador do Brasil não foi o navegador que o avistou, mas o rei que o antecipou. Dom João II fez do Atlântico um tabuleiro de xadrez e, com um movimento certeiro, assegurou a maior peça de todas: o futuro Brasil. E a pergunta que ecoa até hoje é esta: teria o Brasil existido se não fosse a visão implacável de Dom João II? Dom João II subiu ao trono em um período turbulento. Portugal, embora pequeno em território, já havia se projetado no comércio marítimo, explorando a costa africana e abrindo novas rotas para as riquezas do Oriente. Mas a Europa ainda não via Lisboa como um império, e sim como uma potência ousada, que se arriscava além do conhecido. Foi nesse ambiente que o rei consolidou seu apelido, o Príncipe Perfeito. O título não foi à toa. João II era astuto, disciplinado e desconfiado. Preferia o cálculo frio das negociações e das cartas náuticas ao brilho de festas e torneios. Muitos de seus contemporâneos o temiam pela frieza, mas também o respeitavam por sua capacidade estratégica. Enquanto outros monarcas se perdiam em guerras de território na Europa, ele construía seu império em mar aberto. A expansão marítima já havia começado com seus antecessores, mas foi sob João II que se tornou projeto de Estado. Ele investiu em mapas, em novas técnicas de navegação, em caravelas mais resistentes e na preparação de capitães. Cada expedição partia não como aventura, mas como peça de um plano maior. Para o rei, os mares eram como linhas em um tabuleiro e ele seria o jogador supremo. Enquanto Castela olhava para o interior e sonhava com a unificação da Espanha, Portugal voltava-se para o horizonte. O Atlântico era o seu campo e João II entendia que dele poderia sair não apenas riqueza, mas a sobrevivência da própria coroa. Os limites do reino na Península Ibérica eram estreitos, o futuro estava para além das ondas. Foi também nesse período que João II enfrentou conspirações internas.
Grandes nobres portugueses, incomodados com sua centralização do poder, tentaram derrubá-lo. O rei, no entanto, foi implacável. Reprimiu rebeliões, enfraqueceu a alta nobreza e fortaleceu a figura da coroa. Ele sabia que, sem autoridade firme, nenhum império poderia se sustentar. Esse equilíbrio entre diplomacia no exterior e firmeza no interior moldou um Portugal preparado para grandes feitos. Não era apenas a fé que impulsionava as caravelas, mas uma política calculada, guiada pela mão firme do rei. Dom João II fez de sua pequena nação um colosso marítimo, e é nesse terreno que as raízes do Brasil começaram a germinar. Assim, quando olhamos para o nascimento do Brasil, não podemos esquecê-lo. Antes das praias tropicais, houve a mente de um rei que traçou linhas invisíveis sobre mapas, já prevendo a terra que viria. O destino do Brasil estava sendo escrito em Lisboa, nas mãos de Dom João II. O projeto de Dom João II não se limitava a sonhar. Ele o executava com precisão quase matemática. O rei transformou Portugal em um laboratório náutico, onde cartógrafos, astrônomos e navegadores trabalhavam em conjunto para dominar o oceano. A cada viagem, novas informações eram registradas e os mapas ganhavam detalhes que nenhuma outra nação possuía. O Atlântico, antes temido, começava a ser compreendido e dominado. Foi nesse contexto que nasceram as grandes expedições. Sob sua ordem, capitães experientes eram enviados para explorar cada pedaço da costa africana, avançando sempre mais para o sul. Cada porto conquistado era uma semente plantada para o comércio de ouro, marfim e escravos. Mas o olhar de João II não se limitava à África. Ele sonhava em alcançar as Índias e sabia que havia terras ainda não reveladas além do oceano. Sua genialidade estava em unir ciência e política. Enquanto os navegadores mapeavam o mar, o rei negociava tratados que garantiam a posse futura dessas descobertas. O mais célebre foi o Tratado de Tordesilhas, em 1494. Ao deslocar a linha divisória para o oeste, Dom João II, em silêncio, garantiu um pedaço de mundo ainda desconhecido, aquele que viria a se tornar o Brasil. Portugal não era a maior potência militar, nem tinha a população mais numerosa, mas graças a esse projeto, transformou-se no país com maior conhecimento do oceano. Suas caravelas não eram apenas navios, eram armas políticas, carregadas de diplomacia, fé e ambição. Cada viagem era também uma mensagem. O futuro estava nas mãos de quem ousasse navegar mais longe. Enquanto outras coroas se fechavam em guerras e disputas de terra, Portugal acumulava experiência nos mares. Foi assim que Dom João II consolidou uma vantagem única. Ele entendia que os mares eram fronteiras abertas, esperando apenas que um reino corajoso os transformasse em império. Portugal, sob seu comando, tornou-se esse reino. Esse projeto não era apenas uma aventura comercial. Era um plano de poder e de sobrevivência. A pequena nação, cercada por grandes rivais, havia encontrado sua arma secreta, a expansão marítima. Foi essa visão que, anos depois, permitiria a Cabral chegar às costas brasileiras não por acaso, mas como parte de uma estratégia traçada pelo próprio rei. Assim, quando olhamos para o descobrimento do Brasil, percebemos: não foi fruto do acaso ou de um desvio de rota. Foi a consequência direta do projeto de Dom João II, o homem que ousou enxergar além do horizonte e preparar sua nação para conquistar um mundo inteiro. Quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral partiu de Lisboa em 1500, seu destino oficial era a Índia. A viagem tinha como objetivo consolidar a rota do comércio de especiarias e fortalecer a presença portuguesa no Oriente. No entanto, aquela frota não foi improvisada. Era resultado direto da política de expansão desenhada anos antes por Dom João II, o rei que havia preparado Portugal para alcançar terras além do imaginado.
Cabral não partiu às cegas. Levava consigo mapas, instruções e rotas baseadas na experiência acumulada durante décadas de navegação. Muitos historiadores sugerem que a coroa já tinha indícios da existência de terras no Atlântico Ocidental. Afinal, o Tratado de Tordesilhas, assinado por Dom João II em 1494, havia empurrado a linha divisória justamente para a região que correspondia ao futuro Brasil. Coincidência? Ou cálculo preciso? Ao desviar-se ligeiramente de sua rota para a Índia, a frota de Cabral avistou uma costa verdejante e imensa. Era a terra que a diplomacia de Dom João II já havia assegurado em papel anos antes. A chegada à chamada Terra de Veracruz não foi apenas um encontro inesperado, mas a confirmação de uma estratégia que transformava o Atlântico em herança portuguesa. Naquele momento, o que parecia acaso tornou-se destino. O Brasil não nasceu apenas do olhar atento de Cabral, mas de décadas de planejamento. Dom João II já não vivia para ver o resultado, mas suas decisões haviam preparado tudo. A marinha poderosa, os capitães treinados, os mapas secretos e, sobretudo, a segurança diplomática para reivindicar a nova terra sem disputa imediata. Assim, a chegada de Cabral é, em essência, a execução de uma obra que começou antes dele. Foi a ação de um navegador, mas o pensamento de um rei. Um rei que soube olhar além do presente e garantir para Portugal não apenas uma rota às Índias, mas uma colônia que se tornaria a maior joia de seu império. O que Cabral avistou em Porto Seguro foi, na verdade, a materialização da visão de Dom João II. Se o navegador foi a mão que tocou o solo, o rei foi a mente que o sonhou. E dessa união entre estratégia e ação, nasceu o Brasil português. Por isso, quando falamos do descobrimento, não falamos apenas de Cabral. Falamos também de um rei que, sem nunca pisar no Novo Mundo, havia feito dele parte inevitável de seu império. Poucos dias após a chegada de Cabral, um acontecimento marcaria para sempre a identidade da nova terra: a primeira missa no Brasil. Celebrada em Porto Seguro, em 26 de abril de 1500, sob a direção de Frei Henrique de Coimbra, aquele ato simples, diante de soldados, marinheiros e indígenas curiosos, tornou-se um dos momentos mais simbólicos da história. O Brasil nascia sob o signo da cruz. A cena foi descrita pela carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão da esquadra. Ele relatou como os portugueses erigiram um altar improvisado, adornado com panos brancos e objetos litúrgicos trazidos da Europa. Ao redor, os indígenas observavam, fascinados, uma cerimônia que unia vozes em cânticos, o aroma do incenso e o soar das palavras sagradas em latim. A missa não foi apenas um ritual religioso, foi um gesto político. Era a forma de Portugal afirmar posse sobre aquelas terras diante de seus homens e de Deus. A coroa portuguesa entendia que conquistar não era apenas fincar bandeiras ou construir fortalezas, era também imprimir sua fé, sua língua e sua cultura como marca de soberania. A presença da cruz naquele primeiro ato público era a síntese do projeto português. Mais do que uma expedição militar, o empreendimento era visto como missão espiritual. Portugal via a si mesmo como defensor da cristandade, e levar a fé católica ao Novo Mundo fazia parte de sua razão de existir como império. Para os indígenas, aquele momento foi de estranhamento e curiosidade. Caminha narra que eles imitavam gestos, se aproximavam do altar e até se ajoelhavam, sem compreender totalmente o significado, mas participando do acontecimento que selava o primeiro contato entre duas culturas. Era o início de uma convivência que traria alianças, conflitos e profundas transformações. A primeira missa consolidou o que já estava escrito: o Brasil seria terra portuguesa e cristã. Não foi apenas o nascimento de uma colônia, mas o nascimento de uma identidade marcada pelo catolicismo, que até hoje molda grande parte da cultura e da espiritualidade brasileira. Assim,
quando lembramos da chegada de Cabral, não recordamos apenas velas infladas pelo vento ou a visão da Costa Verde. Recordamos, sobretudo, o altar improvisado, a cruz erguida e a certeza de que o Brasil nascera envolto na fé trazida de Portugal. Após a missa e os primeiros contatos, os olhos dos portugueses se voltaram para as possibilidades daquela terra imensa. Não havia ouro à vista, nem especiarias como as que moviam o comércio do Oriente, mas logo descobriram algo valioso. Uma árvore de madeira avermelhada, que soltava um corante usado na Europa para tingir tecidos. Essa árvore daria nome ao país, o pau-brasil. O comércio dessa madeira tornou-se a primeira atividade econômica organizada no território. Cortada em toras e enviada para Portugal, a exploração do pau-brasil envolvia uma rede de trocas com os povos indígenas. Em troca do trabalho de extração e transporte, os portugueses ofereciam ferramentas de ferro, contas de vidro e outros objetos simples, mas de grande valor para as tribos locais. Era o início de uma relação marcada pela troca desigual. Para a coroa, o pau-brasil tinha um significado maior do que sua utilidade imediata. Representava a prova de que a terra poderia gerar riqueza e sustentar a presença portuguesa. As expedições de exploração não eram apenas comerciais, também serviam para marcar território, mostrar presença e impedir que outras nações tentassem se apropriar da região. O controle dessa atividade foi rigidamente centralizado pela coroa. Nenhum navio podia carregar a madeira sem autorização real. Era a forma de Lisboa afirmar que aquelas terras eram parte integrante do império e que seus recursos pertenciam ao rei de Portugal. Assim, desde o início, o Brasil foi visto como herança direta da coroa e não como uma terra abandonada. Mas a exploração do pau-brasil não ficou sem riscos. Logo surgiram piratas e corsários franceses tentando comerciar com os indígenas. Portugal percebeu então que a simples extração não bastaria. Era preciso ocupar, defender e organizar a colônia. Esse seria o passo seguinte, que mudaria para sempre o destino do Brasil nascente. O pau-brasil, embora simples, foi a primeira ligação econômica entre Europa e América Portuguesa. Era o símbolo de uma terra que começava a ser integrada ao mundo conhecido. A madeira tingia roupas em Lisboa, mas também tingia a história. Dava nome a uma nação que, antes mesmo de ser formada, já era disputada. Assim, das árvores derrubadas no litoral, nascia mais do que riqueza, nascia a certeza de que o Brasil não era um acaso, mas uma posse preciosa da coroa portuguesa, destinada a crescer sob sua proteção e interesse. Dom João II não viveu para ver a chegada de Cabral ao Brasil. Faleceu em 1495, 5 anos antes da expedição que confirmaria seu grande projeto. No entanto, sua marca estava em cada detalhe dessa conquista. Foi ele quem fortaleceu a marinha, quem consolidou a cartografia, quem negociou com firmeza o Tratado de Tordesilhas. Cada passo dado rumo ao novo mundo tinha a sua assinatura invisível. Seu legado foi o de um arquiteto de impérios. Enquanto muitos reis buscavam glória em batalhas na Europa, Dom João II construiu um domínio silencioso, firmado nas ondas do Atlântico. O Brasil, antes mesmo de ser visto, já pertencia a Portugal por causa de sua visão. Ele não precisou atravessar o mar, bastou-lhe a pena e a diplomacia para garantir que, no futuro, aquela terra seria sua herança. Para o povo português, sua figura ficou marcada como um rei frio, calculista, mas justo em sua determinação. Foi chamado de príncipe perfeito, não por idealismo, mas porque sabia conduzir seu reino com disciplina e estratégia. Esse perfil fez com que Portugal, um país pequeno, fosse capaz de se erguer diante de potências maiores. O Brasil nasceu, portanto, não apenas da coragem de navegadores, mas da mente de um rei que preparou o caminho. Cabral foi o executor, Dom João II foi o visionário.
Sem ele, talvez as caravelas portuguesas jamais tivessem chegado a Porto Seguro, e aquela terra poderia ter caído sob outra bandeira. O legado do rei é também o legado do Brasil. A construção de uma nação marcada pela fé católica, pela centralização da coroa e pela integração a um império que se estendia por mares e continentes. Cada missa celebrada, cada árvore de pau-brasil cortada, cada vila erguida tinha em sua origem o traço de sua decisão. Hoje, quando lembramos o início do Brasil, é impossível ignorar que ele foi obra de um homem que enxergou além de seu tempo. Dom João II não apenas governou Portugal, ele sonhou um império. E no coração desse sonho estava o Brasil, a maior de suas criações invisíveis. Assim, a pergunta que ecoa é inevitável. O Brasil teria existido como conhecemos se não fosse a mente fria e calculista de Dom João II? Talvez não, porque foi ele, o príncipe perfeito, quem descobriu o Brasil antes mesmo que Cabral o visse com seus próprios olhos.